Insistir ou desistir são dois verbos, são duas palavras que têm marcado a vida de todas as pessoas. Uns insistem, outros desistem. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Muitos brasileiros têm jogado a toalha, têm desistido dos seus sonhos, desistido dos seus projetos. Acompanhe esta matéria. Um dos piores momentos de um ser humano é quando o desemprego bate a porta. Sair de casa ainda de madrugada, pegar condução, ir para filas de empregos, competir com outros milhares de profissionais por uma vaga ou ficar horas no computador atrás de uma oportunidade. Mas tanto esforço nem sempre tem êxito. 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Eles procuram serviço, mas não encontram. O inusitado dessa informação é que aumentou a quantidade de pessoas que gostariam de ter uma vaga de trabalho, mas desistiram. Ao final de fevereiro, pelo menos 293 mil pessoas engrossaram o grupo de pessoas desalentadas. Agora, 3 milhões e 700 mil pessoas com idade para trabalhar simplesmente pararam de procurar porque estão desanimadas. O tema de hoje é sobre o desânimo que gruda na vida das pessoas. E não é só a apatia diante do desemprego, não. Quando as tentativas parecem em vão, para alguns desistir se torna a única opção. Fala aí, Paulista. O que é que tu manda? Foi por essas e outras que o ator Mário Gomes desistiu da carreira artística. O ponto crucial foi uma fofoca que o fez perder espaço na TV. Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV. Ao longo de 36 anos dedicados à atuação, participou de inúmeras produções que fizeram sucesso. Mário está longe dos estúdios desde 2017. Atualmente é dono de um quiosque e vende lanches na orla do Rio de Janeiro. Ele fala assim, nossa, coitado dele. Tá bem demais, tia. Vendi 700 cervejas. E não tão distante assim, temos outro exemplo de quem, diante da falta de oportunidade na área, acabou por mudar o foco. Uma experiência assim, extraordinária, um laboratório como pessoa, como artista, como ser humano. Em janeiro deste ano, o ator Daniel Hertal, de 41 anos, foi um dos assuntos mais comentados na ocasião. Ele começou a trabalhar como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana. Consigo pagar a conta de luz, eu consigo levar meu cachorro no veterinário. E isso que me encheu de força, de resiliência, de vontade para continuar. Com mais de 20 anos de carreira, Daniel está fora das câmeras desde 2022. A falta de oportunidade no meio artístico o fez criar um negócio próprio. Gelada? Uma água. Pode sentar, por favor. E olha só essa manchete. Niso Neto, filho de Chico Anísio, desiste de carreira artística e pede ajuda com o emprego. Longe da televisão, Niso revelou que tenta, há 5 anos, ingressar na área corporativa para buscar estabilidade profissional. Ele admitiu dificuldades para arranjar trabalhos como mestre de cerimônias, mediador de debates e apresentador de eventos. Desistir de lutar. Será que tem lutas que são difíceis de vencer? Você pensa em desistir de algo ou já desistiu? Você que se identificou com esta matéria, você viu aí algumas pessoas que são famosas no Brasil desistindo de suas carreiras. E você pode se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Você desistiu de um sonho. Você tinha um sonho de montar uma empresa, de estabelecer um comércio. Surgiu uma barreira, surgiu um obstáculo, um não surgiu diante de você. E você engavetou esse projeto, você desistiu dele. Mas por que não retomá-lo? Quem sabe você diga o seguinte, mas eu não consigo mais, retomar os meus sonhos, os meus projetos. Me falta força. Esta é a força que virá de Deus para você. Por isso, prosperidade com Deus, ou seja, você tem tentado lograr bom êxito na força do braço, da sua maneira, do seu jeito. E você se esgotou, porque os nãos da vida fizeram você
desistir, fizeram você retroceder. Mas saiba que se você tiver um pacto com Deus, uma aliança com Deus, você prevalece diante dos problemas. Por esta razão que hoje, segunda-feira, nós vamos realizar o 7º clamor para a queda das muralhas, com a bênção por imposição de mãos. Entenda melhor a partir de agora. Mortos ressurgiam. Enfermos eram curados. Leprosos eram purificados. E bênçãos eram transferidas de pai para filho. Tudo isso através da imposição de mãos. Deus não muda. E todos que buscam o socorro nele encontram. Na mesma fé, segunda-feira, 18 de novembro, realizaremos a grande imposição de mãos. E o 7º clamor pela queda das muralhas. Para transferir a bênção do alto e determinar a quebra de todas as amarrações e atrapalhos da sua vida financeira. Traga toda a sua família na maior palestra de prosperidade do mundo. Portanto, daqui a pouquinho, às 7 da manhã, daqui a instantes, hein? Às 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários do Congresso da Prosperidade com Deus, 7º clamor para a queda das muralhas e hoje com a bênção por imposição de mãos. Sim, hoje nós vamos impor as mãos sobre o alto da cabeça de cada pessoa que participar de um dos 6 horários. Por que isto? O texto sagrado diz em Deuteronômio 34:9. E você, quando crê na palavra de Deus, ela se cumpre. Diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. É o que nós vamos fazer hoje. Você vai receber de Deus sabedoria para você poder trabalhar, agir, reagir, como pensar, como tomar as melhores atitudes e decisões diante das lutas que você enfrenta. Você é o nosso convidado, então, em 6 horários, hein? 7 da manhã o primeiro horário, depois às 10, ao meio-dia, às 15, às 18, com o Bispo Jean, e juntos nós vamos estar às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, tá certo? A nossa repórter conversou com o Mário César. Vamos acompanhar como estava a vida dele e como está hoje depois do pacto. Uma vida financeira mesquinha, humilhações e vergonha. Palavras que resumem a vida do Mário César. Olá, seja bem-vindo. A situação estava bem complicada mesmo. Conta pra gente. Simplesmente não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, né? Vivendo uma vida de miséria, uma vida de fracasso, humilhação, né? Sendo humilhado até por familiares. Mário César, qual foi a situação mais difícil que você e a sua família enfrentaram? Foi quando estava dormindo com meus filhos dentro de casa, no inverno, e começou a chover. Começou a molhar tudo dentro de casa, entendeu? Então, era a gente correndo com um balde para um lado, para o outro, meus filhos na cama, né, na rede, água caindo pelo teto. Uma miséria total. A casa, ela só era construída, uma parte não tinha teto, não tinha telhado, né? Aí quando chovia água, derramava pelos cantos da casa. E o que foi que aconteceu que mudou a sua mente e abriu a sua visão? Ouvindo uma programação da rádio, um pastor falando da reunião da prosperidade com Deus, aquilo ali veio de encontro ao meu ser, impactou meu ser. Aquilo ali tocou comigo, me fez eu vir nessa corrente. Então, chegando na reunião da prosperidade com Deus, eu passei a ter uma visão totalmente diferente da que eu tinha lá fora. E uma palavra de fé que foi dada por um pregador, por um homem de Deus no altar, foi o seguinte: ele disse, mas antes você ser cabeça de sardinha do que cauda de baleia, né? Então, o homem de Deus, ele passou uma visão de empreendedorismo ali, naquela palestra. Cheguei ao ponto de pedir as contas, pedir demissão na última empresa que eu trabalhei. Cheguei para o meu patrão, né, a minha esposa já grávida do meu filho, e eu cheguei para ele e disse que não queria mais trabalhar, porque
não estava resolvendo a minha situação. Saí sem nada. Daquilo que sobrou lá, ainda consegui comprar um computador, botei numa sala da minha casa, um computador com acesso à internet. E aí, com a pastinha debaixo dos braços, peguei, saí e fui usar a minha fé. Aí saí para fazer a venda externa de empresa, porta a porta. Cheguei a fechar em torno de 600 contratos, numa média de 3 meses. Com 3 meses, trabalhando por conta própria, eu já consegui colocar o meu primeiro escritório. Mário César, após o pacto com Deus, como é que está a sua vida hoje? Consegui hoje 3 empresas. Hoje eu tenho uma empresa que, inclusive, uma delas, a empresa hoje que tem mais valor hoje em minhas mãos, é a empresa que eu comprei do meu patrão, né? Eu pedi as contas dessa empresa e com 10 anos depois eu consegui comprar ela. Então essa marca hoje está comigo, é uma marca avaliada hoje na Bolsa de Valores, né? Eu sou acionista dessa empresa em Brasília. A gente tem hoje, que é uma multinacional também, tem um escritório de contabilidade, um escritório que trabalha com projetos financeiros para empresas. Então, assim, né? Consegui reformar minha casa, a casa que não tinha nem teto, né? Quando chovia, alagava tudo dentro de casa, que é essa casa que eu fiz da minha sala ao escritório. Hoje eu moro num lugar de alto padrão, tenho um apartamento quitado, comprei agora um apartamento também na planta, né? Tenho um carro importado, a minha esposa também tem um carro importado, carro elétrico, tá? Meus filhos estudam no colégio particular, meu filho hoje está na faculdade federal. Mas uma das coisas mais importantes que aconteceu, a partir do momento que eu passei a ter a presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo, foi a partir do momento que eu não precisei mais estar correndo atrás de bênção. Eu não precisei mais estar com ansiedade para poder estar correndo atrás de nada. As oportunidades hoje surgem para mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu consigo dormir. Participando da corrente da prosperidade com Deus, mudou a minha vida completamente, tanto na parte financeira como também na parte espiritual. Mário César, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Se você também deseja ter a mente de um empreendedor e quer visão para crescer nos negócios, faça como Mário César. Participe da reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Muito obrigado à nossa repórter, ao Mário César. Você vê, né? Depois de algum tempo, ele adquiriu a empresa que ele foi empregado. Você vê como que Deus trabalha na vida de uma pessoa. E você? Vai ficar esperando o quê? Hoje, segunda-feira, 18 de novembro, marca as últimas 7 semanas, últimas 7 segundas-feiras do ano. E eu quero convocar você a estar conosco. Você lojista, profissional liberal, autônomo, vendedor, você que tem, sabe, a sua profissão, ou você que precisa de uma porta de trabalho, você que quer uma direção, uma inspiração, esteja com a gente. Daqui a pouquinho, então, 7 da manhã, que termina às 8, cada reunião cerca de 60 minutos de duração, às 7, às 10, ao meio-dia, 15, 18 e 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Se você ainda não tem a sua aliança do Pacto com Deus, gratuitamente a receberá com a inscrição do nome de Jesus nesta aliança. Sim, todas as vezes que você olhar para esta aliança, você vai se lembrar do empenho da sua palavra para com Deus e o empenho da palavra dele para com você. Então venha receber a sua aliança, venha firmar um pacto com Deus. Você pode reescrever a história da sua vida ainda este ano, tá certo? A Larissa tem um pacto com Deus e entenda o que Deus tem feito na vida dela. Seu nome? Larissa. E a Vitória? Em fevereiro, eu cortei a foto de um carro que eu queria. Eu tinha um, mas eu queria um melhor. Aí, em abril, Deus abriu uma oportunidade, troquei e peguei exatamente o carro que eu queria. É 1.6, a cor, tudo igual. Tomou posse. Uhum. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Amém? Vamos agora com o Luiz Everton. Ele também testemunhou aqui no altar da nossa Catedral da Fé. Nome do senhor? Luiz Everton. Seu Luiz, vitória no pacto. Há 7 anos eu cheguei aqui numa situação bem difícil. Totalmente destruído, né? E Deus me deu uma direção. Na direção que Ele me deu, eu não tinha dinheiro nem para comprar as ferramentas que eu precisava para trabalhar, né? Então, já faz 7 anos que eu estou nessa profissão. E esse ano a gente
consegui comprar um carro novo para a empresa, um carro zero, né, da empresa mesmo, que é o carro nosso de passeio para a gente sair, né? Então, foi 7 anos de muita bênção, muita prosperidade mesmo. Quer dizer, quando Deus deu uma ideia para o senhor, uma inspiração, aparentemente não via condições nem para começar. Na verdade, eu tinha tentado 4 vezes. 4 vezes. Essa profissão, sem estar na presença do Senhor Jesus. Né? Sem ter um pacto com Deus. E não consegui. Não dava Desisti certo. 4 vezes. Com o pacto deu certo. certo. Quando eu vim, fiz o pacto com Deus, o Senhor falou para mim tentar. E daí eu duvidei, porque eu já tinha tentado e não tinha dado certo. Mas Deus disse, vai. Eu fui. E são 7 anos de bênção e de prosperidade. Então Deus disse vai, né? Sim. E deu certo. Está prosperando esses 7 anos, comprou um carro zero. Sim, a gente tem empresa, né? Eu trabalho com martelinho de ouro. Eu tenho uma loja aqui no Mundo do Carro Mais Shopping. O meu filho trabalha atendendo ali. E os movimentos têm tido? As concessionárias fora. Movimento? Sim, direto, graças a Deus. Deus tem honrado. Firme no pacto? Sim, senhor. Para não? Não, senhor. Vamos em frente? Sim, senhor. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém, pessoal? O Luiz Everton tá aí, firmou o pacto, tá crescendo, prosperando, a sua oficina, não falta clientes. E você, também quer reescrever a história da sua vida neste ano ainda de 2024? Hoje, dia 18, segunda-feira, você tem 6 horários. Daqui a pouquinho, hein? Dá tempo? 7 da manhã, ou 10 da manhã, ou meio-dia, 15 horas. Os 2 horários principais são os 2 últimos. 18 horas ao cair da tarde com o Bispo Jean e nós vamos estar juntos com você às 19h30 na Avenida Mauro Ramos, 1310. A Zuleide também está vencendo. Qual o nome da senhora? Zuleide. Dona Zuleide, o que aconteceu na vida da senhora como resultado da fé? Eu sou corretora de imóveis e este ano tinha sido um ano mais complicado, assim, bem desafiador. E fazia alguns meses que eu não estava fechando nenhum negócio. E no Dia dos Pais, eu fui trabalhar, onde as outras imobiliárias estavam fechadas, e eu estava trabalhando, e era já 5h30, quase 6 horas da tarde. Chegou um cliente pedindo uma casa de 3,5 milhões, e ele já estava há 2 dias procurando casa, vendo casas. E onde eu trabalho, o bairro é pequeno, então todas as imobiliárias têm praticamente as mesmas casas. Aí, quando eu fui vendo, eu já não tinha, dentro deste valor, eu já não tinha o que mostrar para ele. Ele já havia visto com outros corretores. Aí, eu levei ele numa casa de 5,5 milhões. E ele queria 3,5, 2 milhões a mais. E nós olhamos no domingo à noite, na segunda de manhã e na segunda à tarde, a mesma casa. E na terça-feira ele veio, fez proposta e a gente fechou. Agora, quinta-feira, assinamos o contrato. Quer dizer, dona Zuleide, num dia atípico, né? Um dia que, feriado, Dia dos Pais, né? Domingo, quer dizer, as imobiliárias fechadas, as portas, a senhora decidiu fazer algo diferente. E aquele cliente que já estava há 2 dias à procura de uma casa nesse valor, não havia encontrado, encontrou a senhora, só que o imóvel que a senhora conseguiu era muito maior ainda. Mas Deus deu à senhora a disposição para perseverar e o resultado veio. Sim, porque, na verdade, assim, a nossa imobiliária, a gente trabalha nos domingos, então não é atípico. Isso é nossa cultura de trabalhar. Só que já era tarde, já era escuro, e eu estava com a chave da casa na imobiliária. Só avisei o proprietário que eu iria mostrar a casa. E assim, e todas as outras, eu teria mais um dia para mostrar. Mas todas as que eu tinha para mostrar, os outros corretores já tinham mostrado. Então, assim, foi algo muito de Deus, que eles acreditaram em mim e ainda pagaram bem mais da casa, né, do que eles estavam buscando. Fechou o negócio quinta? Sim, quinta-feira assinamos o contrato. Aliás, o contrato não, a escritura, a comissão, tudo certo, tudo resolvido. Vale a pena lançar as redes, usar a fé? Vale a pena firmar o pacto? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. E muito mais Deus vai fazer, bem forte para o nosso Deus, pessoal. Deus abençoe. Tá aí então, a Zuleide também vencendo, hein? Fazendo a diferença. Daqui a pouquinho, então, às 7 da manhã, você pode estar conosco, às 10 ao meio-dia, 15, 18 horas, o Bispo Jean estará às 18 e juntos vamos estar às 19h30 hoje, 7º clamor para a queda das muralhas, com a bênção por imposição das mãos. Venha firmar o seu pacto com Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, você é o nosso convidado, tá certo? Bem, e nós também estamos vivendo a fé desta grande campanha para a nova vida no Rio Jordão. Você vai entender melhor o porquê disso, o que o Rio Jordão significa, espiritualmente falando, a respeito de uma nova vida.
Shalom, tudo bem? Nós estamos aqui ao lado do Rio Jordão. Calma, talvez você esteja acostumada a ver uma imagem do Rio Jordão, aquela água azulzinha, com os peixes, flores. Pois bem, nós estamos a muitos quilômetros de distância de onde você está acostumado a ver. Onde você está acostumado a ver fica lá no norte de Israel. Hoje, nós estamos aqui ao lado da Jordânia. O Rio Jordão é, como nós dizemos, a Givul em hebraico. O Rio Jordão, ele é a divisão entre Israel e a Jordânia. E nós estamos numa parte desértica. A fonte do Rio Jordão, ela começa no pé do Monte Hermon. São 3 fontes, as principais que iniciam o Rio Jordão, 2 bem no pé do Monte Hermon e uma ao lado. E entre essas 3, a maior delas é a fonte de Dan. Pois bem, Dan em hebraico é a letra D, Dalet e Nun. E se nós juntarmos Yud, Resh, Dan, Venun, nós temos Vem de Dan. Então, o Rio Jordão, o nome dele no hebraico antigo, ele foi dado porque ele vem de Dan, porque a maior nascente dele era e é até os dias de hoje a fonte de Dan. Você consegue imaginar? Você está chegando próximo a esse local e aqui tem João Batista batizando as pessoas. O batismo por João Batista era um batismo de arrependimento de pecados. A pessoa, ela entraria nas águas e ela sairia pura. De onde veio essa ideia do batismo? De onde veio a purificação? Do judaísmo. E no judaísmo já havia o banho de purificação. Então nós sabemos que os judeus, eles se banhavam, eles se purificavam antes de entrar na presença de Deus, antes de entrar no templo. Então, João Batista, seguindo o exemplo do judaísmo, começou a falar, só que agora o seu banho, a sua purificação não é somente do seu corpo. Então João Batista vem e apresenta o batismo, agora nós iremos lavar, purificar por dentro a nossa alma, a nossa consciência. Nós vamos nos lavar dos nossos pecados, das nossas lembranças, da vida errada. Então nós vamos entrar sim nas águas e vamos sair limpos com uma vida nova para que possamos seguir então uma nova vida. Então João Batista traz a purificação espiritual. João Batista está aqui pregando o arrependimento dos pecados e batizando as pessoas. E chega o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai ser batizado por João Batista. Ao ser batizado por João Batista, quando o Senhor Jesus levanta das águas, desce sobre ele o Espírito Santo e vem a voz que fala: "Este é o meu filho amado." Aqui nós temos pela primeira vez na história o chamado Epifânia, a junção do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, pela primeira vez aos olhos nus, para que todos que estivessem aqui pudessem ver. Aqui foi a marca do ministério do Senhor Jesus. E você vai saber mais a respeito hoje, 22h30, em todos os canais e mídias oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. A oração da caminhada rumo à nova vida no Rio Jordão. Participe. Deus abençoe a todos e até lá.